E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao dia 37 do nosso plano de leitura anual aqui do Pneuma BR. Hoje, o nosso papo é sobre a salvação, e a gente vai conectar três pontos que parecem distantes, mas que juntos formam uma imagem incrível: a provisão lá no Egito, a confiança que a gente aprende nos Salmos e a libertação completa que encontramos em Jesus. E para guiar a nossa conversa, a gente vai partir de uma pergunta bem forte lá do livro de Hebreus. Ela vai ser tipo a nossa lente para enxergar a história de Gênesis, um salmo de Davi e o próprio texto de Hebreus. É um convite para a gente entender a dimensão do que nos foi oferecido. Bom, e o nosso caminho hoje vai ser este aqui. A gente começa vendo a salvação da fome lá no Egito. Depois, a gente olha para a atitude de confiança no Salmo 37. Em seguida, mergulha de cabeça na missão de Jesus em Hebreus, entende o papel dele como sacerdote e, no final, a gente junta todas essas peças. Vamos lá? Então, bora começar. Nossa primeira parada, a gente viaja lá pro Egito Antigo, no meio de uma fome que tá acabando com tudo. A família de Jacó tá por um fio, e a única esperança deles está justamente no filho que eles achavam que já tinha morrido há muito tempo, José. Imagina só a cena, que momento! Depois de tanto tempo, tanta dor. Gênesis conta que quando eles se veem, José e seu pai, Israel, que é Jacó, se abraçam e choram por um tempão. Era o fim de um pesadelo, uma espécie de ressurreição para aquela família. E essa frase do Jacó, nossa, ela diz tudo, né? É o ponto máximo da emoção. Para ele, ver o filho vivo era como se a vida dele estivesse completa. A jornada de dor tinha chegado ao fim. Só que a história da provisão de Deus estava só começando. Mas olha que genial o que José faz aqui. Ele não age só na emoção, não. Ele tem um plano, uma estratégia muito inteligente. Ele sabia que os egípcios não gostavam de pastores. Então o que ele faz? Ele usa isso a favor da família para conseguir um lugar separado e fértil, a região de Gósen. Ele garante não só a sobrevivência, mas um futuro próspero para eles. E o ponto principal aqui, gente, é esse. A primeira imagem de salvação que a gente vê hoje é super prática. É salvação da fome, da morte física, é Deus usando José para dar pão, terra e segurança para o seu povo. Bem concreto. Beleza, então a gente viu o cuidado de Deus na prática, né? Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos sair do que Deus faz para entender como a gente deve se portar. Qual deve ser a nossa atitude enquanto esperamos por Ele, principalmente quando parece que o mal está vencendo por aí. E o Salmo já começa direto ao ponto com uma chamada para a gente ajustar o nosso olhar. A ideia é: não perca a paz, não tenha inveja de quem faz o mal e parece se dar bem. A prosperidade deles é passageira, sabe? É como o capim que hoje está verde e amanhã secou. O nosso foco tem que estar em outro lugar. E esse quadro aqui mostra perfeitamente a diferença que o Salmo descreve. São dois caminhos com dois destinos completamente diferentes. De um lado, para os justos, a promessa é de herança, de fartura, de sustento. Do outro, para os ímpios, a certeza é de que eles vão desaparecer, sumir como fumaça. A justiça de Deus pode até parecer lenta, mas ela vem. Tá, mas na prática, como é que se vive essa confiança? O salmista não deixa a gente no vapo, ele dá o passo a passo. E não é uma espera de braços cruzados, viu? É uma entrega ativa. É encontrar alegria em Deus, é descansar com paciência. E, claro, escolher fazer o bem. É quase uma disciplina para a alma. E para fechar com chave de ouro, Davi compartilha algo pessoal da experiência de vida dele. Depois de viver tanto, ele olha para trás e diz: olha, eu nunca vi Deus abandonar quem é justo, nunca vi os filhos dele passando necessidade. Isso se conecta perfeitamente com o que a família de Jacó viveu lá no Egito, não acha? E agora a gente chega no ponto alto da nossa leitura de hoje. É aqui que tudo se conecta. Hebreus vai pegar essa ideia da salvação prática de Gênesis e da atitude de confiança dos Salmos e vai levar para um outro nível, revelando quem é o grande protagonista dessa salvação toda: Jesus. O que o autor de Hebreus faz aqui é incrível. Ele mostra uma ideia que parece contraditória, um paradoxo mesmo. Para nos salvar, o Filho de Deus precisou se tornar um pouco menor do que os anjos, ou seja, ele precisou se tornar humano. E foi exatamente por ter sofrido e morrido como um de nós que ele foi coroado de glória. A humilhação dele foi o caminho para a exaltação e, claro, para a nossa salvação. Mas aí a gente pode se perguntar, tá, mas por que ele tinha que se tornar humano? Qual era a necessidade? O texto é bem claro sobre isso. Ele se fez de carne e sangue para poder, com a sua própria morte, quebrar o poder da morte, para libertar a gente do medo e para se tornar um irmão, alguém que realmente pode nos ajudar. E tudo isso, o fato de Jesus ter se tornado um de nós, leva a uma consequência gigantesca.
Ele se tornou o representante perfeito para nós diante de Deus. Ao se tornar humano e morrer por nós, Jesus fez algo que o texto chama de propiciação. É uma palavra um pouco complicada, mas a ideia é poderosa. A própria nota de rodapé da fonte ajuda a gente a entender. Ele basicamente desviou a consequência do pecado para longe de nós e, ao mesmo tempo, removeu a causa do problema. Ele resolveu a questão do pecado de uma vez por todas. E é aqui que a coisa fica ainda mais bonita, mais pessoal. Pelo fato de ele ter sofrido, por ele ter sido tentado, ele não é um salvador distante, que não entende o que a gente passa. Pelo contrário, ele entende a nossa luta porque ele mesmo esteve aqui. Ele é capaz de nos ajudar de um jeito que ninguém mais pode. Beleza, então vamos dar um passo para trás e juntar todas essas peças. Como que Gênesis, Salmos e Hebreus conversam entre si e nos dão essa visão completa da salvação? Primeiro, a história em Gênesis. Ela mostra que o cuidado de Deus é prático, é real. Não é só uma ideia. A salvação começa com o pão na mesa, com a proteção dos perigos do dia a dia. Deus se importa com a nossa vida aqui e agora. Depois vem o Salmo 37, que nos dá a direção interna, a nossa parte na história. Ele nos ensina que, enquanto a gente espera por essa salvação, seja qual for, a nossa atitude deve ser de confiança e paciência, de se alegrar em Deus e não de ficar com raiva do mundo. E por fim, Hebreus chega para ampliar a nossa visão, para mostrar a imagem completa. A salvação que José deu para a família era passageira. A salvação do salmista apontava para algo maior. Em Jesus, a gente tem a salvação completa, eterna, que não só nos livra da fome, mas derrota o nosso maior inimigo, a própria morte. E tudo isso nos traz de volta para aquela pergunta do começo, só que agora com muito mais peso, né? A salvação que nos foi oferecida é gigantesca, é prática para o nosso dia a dia, é prometida para quem confia e é completa em Jesus. A grande questão que fica para a gente pensar é como a gente tem respondido a um presente tão incrível. E aí, curtiu essa nossa conversa? Se essa análise te ajudou de alguma forma, deixe o seu curtir aqui e segue o Pneuma BR para a gente continuar essa jornada de leitura juntos, dia após dia. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.